Amém. Glória a Deus. As palmas para a igreja. Amém, igreja? Pode se sentar, glorificando a Deus nessa noite. Muito especial que o Senhor tem preparado para nós neste lugar. Na verdade, já tem 2 semanas que o nosso coração está ardendo para a gente tratar sobre este assunto, tratar sobre curas da alma, curas de enfermidades, curas emocionais, curas e mais curas. Aleluia. Nós passamos por muitas situações na nossa vida e, como muito bem foi apresentado pela Rafaela através do monólogo, muitas vezes a gente fazemos das feridas que nós temos na nossa vida ou feridas que fizeram na gente a nossa melhor amiga, a nossa melhor companhia. E a gente vai acostumando a conviver com elas. E às vezes a gente até pensa que elas não existem ou que adormeceu, mas elas continuam ali. E por que falar sobre feridas no culto da família? Por que falar sobre esse tema? Volto a dizer, já tem umas 2 semanas que está perturbando. Sabe quando Deus te dá uma mensagem e você fica perturbado com aquilo que você precisa expor? E eu acredito que essa mesma perturbação de espírito mesmo, aconteceu com a Rafa, de transmitir algo que é tão pertinente para os nossos dias, e algo que o Senhor falou no meu coração, e é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite. Então já abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e eu quero introduzir essa reflexão para nós na noite de hoje. Por mais que esse texto seja um texto muito conhecido, e Mateus e Lucas também vai falar a respeito dessa mesma história, porém com detalhes diferentes, mas por que falar sobre feridas nos nossos dias? Por que tratar sobre esse assunto num culto da família? Porque muitas vezes nós sorrimos por fora, mas nós estamos sangrando por dentro. Por que falar sobre curas emocionais, ou cura espiritual, ou cura física? Primeiro, porque muitas das vezes nós buscamos a Jesus na perspectiva errada. E muitas vezes nós temos promessas de restauração e cura, mas nós nunca alcançamos essas promessas de restauração e cura. Porque por mais que nós estejamos sangrando por dentro, e eu preciso te dizer no início dessa mensagem, que pessoas que estão sangrando por dentro acabam contagiando outras pessoas a sangrarem também. Porque é como se fosse um vírus. Se você não trata o vírus, você não está imune ao vírus, você acaba se tornando alguém potencial a transmitir este vírus. Prova maior é o que nós passamos desde 2020 acerca da pandemia do coronavírus. Mas o Senhor tem ministrado ao meu coração exatamente este ponto. Por isso que nós temos que tratar esse assunto no culto da família. Que uma alma que sangra, alguém que está sangrando, ela pode contagiar aquele que não está sangrando, e essa pessoa vai passar a sangrar também. Entende o que eu digo? Porque pessoas machucadas machucam, enquanto pessoas curadas curam. E nós vivemos num tempo tão difícil, num tempo tão tóxico, num tempo de tanta sensibilidade, num tempo onde nós temos que medir o que falamos, num tempo onde nós temos que medir tudo o que nós pensamos, porque às vezes os pensamentos se transformam em palavras e daqui a pouco você está falando algo que alguém que já está ferido acaba se ferindo ainda mais, por mais que não tenha sido a sua intenção. Falar sobre feridas é falar sobre a causa, mas lembrar da causa da ferida, para aqueles que querem cura, é admitir que todo aquele que está doente precisa de médico. Quem entende o que eu estou dizendo? E nós vemos aqui nas Escrituras uma passagem tão conhecida, mas uma passagem que tem as suas pérolas, ou os diagnósticos, a fim de nós reconhecermos na nossa vida que nós também precisamos de cura. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não admitem que estão doentes. Existem muitas pessoas que não admitem que tem áreas em suas vidas que doem, que choram no oculto, no secreto, que está doente, mas admite que precisa ser tratado também. E uma vez que nós admitimos as áreas das nossas vidas que nós precisamos ser tratados, meu filho, aí nós estamos
sintonizar o passe de receber de Deus, o doador da vida, a manifestação da cura na nossa vida, seja em qualquer aspecto. Porque muitas vezes nós só mentalizamos esse lance de ser curado quando é em algo físico. Quantas vezes a gente já não orou por um enfermo? Muitos enfermos foram curados, sim ou não? Sim. Outros não. Mas nós não deixamos de orar. Mas às vezes a nossa mentalidade está focada naquilo que é físico. E o que o Senhor falou no meu coração, por isso que essa é uma noite especial, que eu já estava sendo preparada há 2 semanas. É que o Senhor quer tratar aquilo que é invisível. Quem entende o que eu estou dizendo? O Senhor quer tratar aquilo que é invisível. Aleluia. As pessoas não veem como você está. As pessoas não leem a sua mente. As pessoas não sabem o que passam na sua casa, no secreto, no escondido. As pessoas não têm noção do que você ora. As pessoas não sabem quantas vezes você sozinho gemeu, pedindo Jesus. É a última vez que eu peço. Está doendo, eu não estou suportando. E é lindo isso. Porque aonde existe um coração quebrantado, existe a presença. E onde existe a presença, existe renovação. Deixa eu te falar uma coisa. Uma parte da etimologia da palavra renovação é restaurar. E isso, se você aplicar na sua vida espiritual, existe restauração para as áreas que estão doentes. E restaurar, algumas pessoas têm um pouco de preconceito, sabe por quê? Porque a restauração é você dar um tapa naquilo que foi usado. Deus não faz isso, não? Será que em todo momento Deus ele vai fazer de novo, ou vai pegar aquilo que está estragado e fazer algo reformado, restaurado, transformado? Deus ele tem os seus métodos de trabalhar. E eu acredito, e ainda no almoço eu falei com o Leandro, eu até com medo, Senhor. Mas é um medo bom. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus ele quer tratar a nossa vida. Você está comigo aí? A partir do versículo de número 24, nós vamos ler até o versículo de número 34 de Marcos, capítulo de número 5. E que o Senhor Jesus nessa noite tenha misericórdia de nós. Aleluia. E que a graça dele abunde sobre a nossa vida, porque Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. E o remédio que nós precisamos para a nossa cura é a graça de Deus. Aleluia. E essa graça, ela é disponível para nós, amém? Minha tradução é diferente, NVI, mas você acompanha no texto a partir do verso de número 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha. Em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que em seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou no meu manto? E responderam os discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor, mestre, e ainda pergunta: quem é que te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhes a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Aleluia. Existem algumas verdades aqui nesse texto que podem mudar a sua vida hoje.
alguns pontos decorados acerca da história desta mulher. Mas eu preciso que você se conecte com o texto de uma forma tão profunda e permita identificar e enxergar todo o cenário que foi narrado aqui por Marcos. E se você for curioso como eu, se você ama a Bíblia como eu, você vai ser curioso na hora que você chegar na sua casa. Aleluia. Você também vai ler o que escreveu Mateus sobre isso e o que Lucas continuou falando sobre o mesmo assunto. Porque existe uma liberação de cura sobre as nossas vidas e existe uma liberação de Deus sobre o coração que está quebrantado, porque já entendeu que precisa de tratamento, então está procurando um lugar e com a pessoa certa em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus voltou de Cafarnaum, você pode ver no capítulo anterior que Jesus ele ia por muitos lugares e que Jesus, há um capítulo atrás, ele havia ido a Gadara, e ali, aquele endemoniado de Gadara recebeu do próprio Jesus a libertação da sua vida. As pessoas tinham medo dele. A Bíblia vai dizer que o endemoniado de Gadareno, ele ficava entre os sepulcros gritando, atormentando as pessoas, se ferindo, e as pessoas tinham medo. E o texto vai dizer que quando Jesus atravessa para o outro lado, uma grande tempestade começa a agitar o barco de um lado para o outro. E Jesus, com toda a autoridade, ele dá ordem ao vento e diz: vento, cala-te, mar, calma-se. E assim, ao mesmo instante, toda aquela turbulência entre equilíbrio a ponto dos discípulos olharem um para o outro dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que fala a natureza, que rege a natureza por meio da autoridade que há na sua palavra? Quem é esse? O mesmo Jesus que expulsou e libertou o demônio de Gadareno, que agora em Cafarnaum vai operar grandiosamente 2 milagres dentro desse texto. Quando ele chega em Cafarnaum, as pessoas o recebem com os braços abertos, porque a fama de Jesus estava crescendo, porque as pessoas ouviam o que Jesus fazia sobre os seus milagres, ouviam os seus ensinamentos, e aquele que não tinha visto ainda pessoalmente Jesus, mas escutava falar sobre ele, acendia uma chama no seu coração querendo conhecer Jesus também. E assim foi conosco. Porque eu duvido que quando você e eu não escutamos falar de Jesus, o nosso coração não ardeu, não queimou, querendo saber verdadeiramente quem é esse Jesus. E quando ele chega em Cafarnaum, ele é recebido por uma grande multidão. Mas antes de entrar propriamente no termo da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia não vai mencionar o seu nome, vai falar somente do seu problema. Mas ele é recebido por uma outra multidão. O texto, no início do capítulo 5, nos primeiros versículos antes do 24, vai falar que existia um homem chamado Jairo. E este homem chamado Jairo, que era um líder religioso, que era um dos principais da sinagoga, e não somente isso, ele também era um líder político. E onde Jairo ia, também uma grande multidão o seguia, justamente por ele ser um homem de influência. Então, o texto vai nos dizer que quando Jesus chegou até aquele lugar, existia uma grande multidão, a multidão que seguia a Cristo, Jesus, e a multidão que também ouviu falar que Jairo iria procurar a Jesus e que intercederia a Jesus por conta da sua filha, que estava terrivelmente enferma a ponto de morrer. E Jesus, ele não despreza quando ele enxerga em nós verdade. Jesus, ele olha aquilo que os homens não conseguem ver. Jesus, ele olha a sinceridade das nossas palavras, como foi dito pelo Reginaldo. Jesus, ele olha como estamos por dentro, não como nos apresentamos por fora. Quem entende o que eu digo? Jesus, ele sabe se há verdade em nós. A propósito, Paulo aos Timóteos vai dizer que o Senhor conhece os que são dele. E por ele nos conhecer tanto na íntegra, ele sabe que muitas vezes a aflição é tão grande, mas eu quero te dizer que jamais
Deus dará para nós um fardo, um peso que nós não consigamos carregar. Aleluia! Jairo chega até Jesus e humildemente se prostra a Jesus, dizendo: Jesus, minha filha está doente, vamos comigo até a minha casa, porque ela pode morrer a qualquer momento. E minhas palavras já estavam dizendo: Senhora Jesus, a minha única e última esperança está em Ti, porque eu sei que o Senhor é. Aleluia. E eu sei o que o Senhor pode fazer. Vem comigo, Jesus. Vem comigo. Talvez ele tenha escutado falar somente em Jesus a palavra de vida eterna. Talvez Jairo, por ser um dos principais da sinagoga, já teria escutado as ministrações de Jesus no templo. Talvez Jesus, ao contrário dos líderes, dos fariseus, daqueles que procuravam procurar em Jesus um motivo para acusá-lo, era aquele que recebia as palavras em seu coração, o seu coração também queimava. Jairo sabia que no momento em que ele não tivesse recursos, ele poderia procurar recursos que não vinha dele, mas o recurso que vinha do Filho de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que agora Jairo, com uma multidão que o seguia, imagina, a multidão que seguia Jesus e uma multidão que vinha atrás do líder religioso, do político. Jairo, se você for procurar a história dele, a biografia dele, ele era um homem bom, um homem querido, que ele organizava as coisas ali no templo, e ele sabia que em Jesus poderia haver resposta para as questões que ele tinha, não somente em relação à sua filha, mas também questões que haviam dentro dele. Porque imagina você ser moldado por um sistema religioso. Jairo foi moldado por um sistema religioso, assim como muitos de nós. E passar por um processo de libertação de um molde religioso é muito tenso. Por isso que tem muitas pessoas que olham para você e falam: você não é crente. Não, não é porque você não é crente, é porque você já foi liberto do sistema religioso e a pessoa ainda está no sistema, entende? E nós iremos encontrar no caminho muitas pessoas que se prendem no sistema religioso, mas deveriam se prender nas palavras que libertam, porque Jesus disse: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus decide então ir com Jairo para atender o grito de um pai. Imagina um pai, como tantos que tem aqui, em desespero porque o seu filho ou a sua filha está doente e os recursos humanos acabaram. Então, geralmente nós, as mães, somos desesperadas, nós choramos, nós gritamos, nós corremos atrás de tudo. E geralmente o pai, ele tem aquela figura masculina para nos dar suporte. Não, vai ficar tudo bem, eu vou com você. Mas geralmente o coração que grita é o coração da mãe, porque é daqui de dentro que sai. Só que aqui o texto vai dizer que foi um pai, não foi a mãe que foi atrás da cura da filha, foi um pai. Então imagina comigo a aflição que está no coração deste homem, a ponto de romper com a religiosidade, a ponto de romper com talvez a influência que ele tivesse, porque as pessoas iram falar: sabe o Jairo? Sabe aquele lá que é o principal da sinagoga? Sabe o pastor lá? Então foi atrás de Jesus, vê se pode. Jairo rompeu com aquilo que poderia impedi-lo de receber de Deus a cura para a sua filha. Ele foi. E Jesus encontrou verdade no coração do pai, no coração aflito. Quantas noites será que ele não chorou pela sua filha? Que não orou pela sua filha? Que buscou meios para poder ajudar sua filha? Que tentou se fazer de forte do lado da sua filha para não desesperar o coração dela? Só que o Senhor conhece as nossas estruturas e existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que romper com tudo isso. A gente vai ter que deixar de lado os paradigmas, os protocolos e ir atrás daquele que pode fazer alguma coisa. Quem entende diz amém? Amém. Já não vai. E qual a resposta de Jesus? Nós lemos aqui no versículo de número 24 do Evangelho de Marcos 5. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e comprimia. E no meio desta grande multidão, é interessante
interessante pensar nisso, porque o versículo de número 22, vejamos o que diz, no mesmo capítulo, olha só. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as suas mãos sobre ela. Então nós vemos aqui um personagem de um pai que intercedia pela sua filha. Um homem rico, um cidadão importante, um líder religioso e político. Mas existe um contraste, porque enquanto um homem top se apresenta e se chega a Jesus a fim de ter ali o favor de Jesus, existe um contraste porque aparece uma mulher que não tem nome, e o texto vai dizer que ela já tinha gastado tudo que ela tinha procurando a cura, ou seja, uma mulher pobre. Então, eu percebo através dessas duas narrativas, desses dois detalhes, que tanto o rico precisa de Deus, assim como o pobre, mais humilde, necessita de Deus, mas não é questão de classe social. O que o Senhor nos ensina através deste contraste é que Ele está disposto a ajudar a todos que pedirem sinceramente diante dEle. Porque o nosso Jesus, Ele é lindo. Ele não olha para nós por aquilo que nós temos, pelo contrário, Ele olha para nós por aquilo que nos falta. Por isso que as perguntas de Jesus inicialmente sempre foi: o que queres que eu te faça? Existe uma necessidade de nós expormos a Deus as nossas necessidades. Por mais que Ele saiba quem nós somos na íntegra, a pergunta dele sempre será: o que você quer de mim? Aleluia. Se Jesus aparecesse aqui agora, eu sinto a presença dele neste lugar, e perguntasse para você, qual seria a sua resposta? Será que você pediria para si mesmo? Ou será que você pediria por alguém? Porque nós vemos aqui outro contraste. Jairo, o pai que intercede pela filha, e uma mulher que ouviu falar sobre Jesus, que busca ajuda para si mesma. E eu percebi: meu Deus, eu pego outra coisa aqui. Não importa quais são os nossos pedidos. Não importa se nós oramos por alguém para que o Senhor intervenha sobre a vida de alguém, ou se nós precisamos que a intervenção de Deus venha sobre a nossa vida. Ele continua disposto a estender as mãos sobre a nossa vida e nos ajudar, nos arrancar, aleluia, do buraco que muitas vezes nós ficamos lá no fundo e não temos sustentação para subir. O Senhor está disposto a estender as suas mãos. Eita Deus! Uma mulher humilde que não tinha nome, porque a Bíblia não menciona o seu nome nos evangelhos. Uma mulher que já havia gastado todo o seu dinheiro a fim de procurar alívio para a sua dor, respostas para suas perguntas, cura para a sua doença, e a Bíblia é enfática em dizer que ela buscava e só piorava. A Bíblia é enfática em dizer que esta mulher, durante 12 anos, carregava um fardo e as suas forças já estavam minguando. Por quê? Porque até este momento ela estava carregando sozinha. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Cristo Jesus, meu Deus, glória, as coisas mudam. Porque a enfermidade dessa mulher afetava não somente o seu corpo, mas dificultava toda a sua vida. E uma das coisas que a gente tem que pegar como chave, depois eu vou falar melhor sobre isso, é que no caminho do milagre de uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, quem foi curado foi ela. Você entendeu isso que eu falei? No caminho do milagre de alguém que não tinha nada a ver com ela foi agraciada. Aleluia. E sabe o que o Senhor falou no meu coração quando eu pensei nisso? Que nós temos que ser incentivadores. Nós temos que estar buscando junto com aqueles que estão na multidão. Nós devemos orar e interceder por aqueles que estão buscando de Deus um milagre. Sabe por quê? Porque no meio do caminho Deus ele pode fazer um milagre para você. Eu vou deixar bem claro para você entender.
quando você está doente e você tem que orar por alguém. É quando você não quer pregar e você está ali comendo a Bíblia dizendo: Senhor, eu não quero mais amor, porque eu creio que a tua palavra tem poder e aquilo que sai da minha boca vai tocar no coração de alguém. É quando você não quer, é quando você não tem força, mas você está fazendo. É no caminho do milagre de alguém que Deus pode fazer alguma coisa por você, meu filho. Nós temos isso. Fala, Deus. Porque foi no caminho do milagre da filha de Jairo que essa mulher sem nome, pobre, 12 anos só o pó da rabiola, apareceu. E algo extraordinário aconteceu. Aleluia! Os dois. Uma oportunidade. Duas pessoas, uma oportunidade. Pensa nisso. Duas pessoas, uma oportunidade. O que você vai fazer se a oportunidade para você for hoje ou agora? Foi nesse momento. Aleluia. O texto vai dizer que na oportunidade, a única, os dois se prostraram diante de Jesus. Na única oportunidade, os dois se lançaram diante de Jesus. E aí um processo de cura começou a acontecer. Sabe por quê? Jesus, Ele é o único. E pega isso para você. Que antes de fazer alguma coisa do lado de fora, vai fazer primeiro do lado de dentro. Porque não adianta por fora você dar bomba e por dentro você ainda está sangrando. O milagre começa do lado de dentro para depois manifestar do lado de fora. Aleluia! Glória a Deus. E é lindo isso. Porque se a gente for ver a situação dessa mulher e a situação desse homem, as duas são caóticas. Primeiro porque Jairo já fala logo: Jesus, se o Senhor não for, a minha filha vai morrer. E a mulher, ela estava perto, mas ainda o texto não diz que ela morreria, mas a gente imagina que 12 anos sangrando, porque a Bíblia vai dizer que ela tinha hemorragia. Ela já devia ser anêmica, já devia ter os ossos fracos, já não devia ter forno, não devia ter nada, já devia ser transparente. Mas o texto não fala que a morte estava do lado dela, a gente que pensa. E é fato, se a gente for ver cientificamente falando, pelo grau de enfermidade que ela tinha. Mas o ato desesperador, quem estava ali moribundo era a filha de Jairo. E a multidão seguia, e Jesus sabia, e Jesus estava indo. Começa a imaginar isso na sua mente. Começa a pensar: quantas pessoas será que tinha lá? Quantos cultos você já foi que você pensou: meu, tanta gente aqui, será que Jesus vai ouvir minha oração? 380 pessoas na minha frente, será que eu vou conseguir a vaga de emprego? Não importa o tamanho da barreira, não importa o tamanho da multidão, não importa a enfermidade, não importa as adversidades, quando Deus Ele quer fazer, Ele faz. Quando Deus Ele quer fazer, Ele faz. Quando Deus Ele quer fazer, Ele faz. Aleluia! Mas eu preciso que você entenda o que acontecia com essa mulher. Ela não tinha só um problema por ela estar sangrando, o problema dela era muito maior. Porque ser mulher naquela época já era tenso. Ser doente piorou, e ter hemorragia há 12 anos era pior ainda. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Levítico. Porque sobre a vida dela, aleluia, existia uma sentença. E essa sentença era uma sentença que foi dada por Moisés através das suas leis. Levítico capítulo de número 15. E eu preciso ler com você a partir do 19 até o 28. É uma leitura extensa, mas só para você entender o nível hard que essa mulher se encontrava. Porque a dificuldade dela não era somente na enfermidade, mas era a dificuldade social e a dificuldade espiritual. Porque por ela ser enferma e estar sangrando, ela não poderia constituir família, não poderia estar em sociedade, não poderia trabalhar, não poderia ir para a igreja para adorar. Porque segundo a lei de Moisés, a situação dela era uma situação de uma pessoa impura, imunda, que contaminava as pessoas. Entende o que eu digo? Uma situação de alguém que tem que morrer na sua solidão.
porque ela transmite alguém que não pode procurar uma amiga para conversar, porque é impura. Alguém que não tem marido para chorar, porque não casou. Alguém que não tem um pastor para se aconselhar, porque não pode adorar. Alguém que era separada socialmente. Alguém que era separada espiritualmente. Alguém que era separada, sozinha, solitária. Era ela e o sangramento dela. Olha só, a partir do versículo de número 19 de Levíticos 15. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre ela que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará sua roupa e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estiver sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela tocar nele, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama, sobre qualquer que ele se deitar, estará impura. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora da menstruação normal, ou um fluxo contínuo, além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impuro, como acontece com a sua cama durante a menstruação. E tudo que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em qualquer coisa, qualquer dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. Somente até aqui. Aleluia. Agora vamos trazer a aplicação prática disso que está na lei. Seria mais ou menos assim, que uma filha adolescente, na sua primeira menstruação, teria que ser levada pelos seus pais para fora da cidade, num arraial das impuras, ou na cidade das impuras, onde ela seria cuidada por alguém mais velho. E aqui no texto vai deixar claramente, enquanto esta adolescente, esta mulher, esta senhora estiver no seu período menstrual, ela ficará lá reservada, porque tudo que ela tocar fora do arraial será considerado impuro e terá que passar por um processo de purificação. Isso era ruim? Não. Era uma forma que Deus estava dando a Moisés para poder cuidar da higiene das pessoas que saíram do Egito e assim começar uma constituição de uma nova civilização, cuidando de todos os detalhes. Por isso que toda menina nova era levada pelos seus pais, deixado para fora da cidade, junto com outras mulheres que também estavam no período menstrual. Eu fiquei imaginando a Rafa, porque isso era o que deveria ser feito. Naquela época não tinha absorvente, não tinha alben, não tinha nada disso. Então elas eram levadas e ficavam ali de 5 a 7 dias, como diz o texto. Depois, o pai, a mãe, e até lá a cidade das impuras: oi, tudo bem? Vim buscar minha filha. Pegava de volta e vida que segue, meu filho. Todos os meses, até o dia que a mulher morresse, a não ser no período da gravidez, que não tem menstruação, ela ficaria ali. Agora imagina, essa mulher, durante 12 anos, o pai e a mãe dela, levando ela para fora da cidade, no arraial das impuras, passados os primeiros 7 dias: oi, eu vim buscar minha filha. Não, Senhor, ela ainda está com hemorragia. Ah, então amanhã eu volto. Chegava amanhã, não pode, porque ela ainda está sangrando. E ela ia ficando, ia ficando, ia ficando. E aquela ferida ia aumentando, ia aumentando. E as suas forças iam diminuindo, se extinguindo, se extinguindo. Isso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos,
12 anos. Ela viu as suas amigas casarem, ela não casou porque ela não podia sair dali. Ela não teve relacionamento com seus pais, porque ela era considerada impura, então ela tinha que ficar isolada. Ela não conversava com seus irmãos, ela não perguntava para os seus amigos o que era de novo, porque ela não podia sair dali. Então, de fato, não era só o que estava esperando dela, não era um sangramento físico, mas imagina a alma dessa mulher que sangrava. Sangrava porque ela não era aceita, sangrava porque ela tinha que ficar separada, sangrava porque ela não podia sonhar, segundo aquilo que ela estava passando, ela deveria ficar reservada. Sangrava, sangrava e sangrava. Ela não tinha. E a pouca vida que ela tinha, a Bíblia vai dizer que os recursos financeiros que ela tinha, ela gastou tudo. Então, além dela estar lascada pela enfermidade, ela ainda estava pobre. E tudo que ela tocasse era impuro. E quando ela saiu, porque ouviu falar que Jesus passaria por ali, ela ainda corria risco de morte. Porque, segundo a lei, ela poderia ser apedrejada. Mas ela foi. Porque talvez aquela seria de fato a última esperança. E eu preciso dizer, talvez você não está entendendo nada sobre a vida dessa mulher, mas eu vou te falar que essa mulher sou eu e é você. Sabe por quê? Porque nós sangramos por dentro. Nós temos feridas por dentro. E constantemente a nossa ferida está com hemorragia, está sangrando. Talvez você vai dizer assim, não é não, porque eu estou bem. Não está. Porque desde quando o pecado entrou no mundo, nós estamos sangrando e nós precisamos de cura para estancar este sangramento. O pecado nos deixa marcas, marcas na vida, marcas na alma, marcas em relacionamento. O pecado nos causa dor, nos causa choro, desfigura a nossa imagem e a nossa semelhança com o Criador. Nós sangramos quando pecamos e na nossa soberba nós não nos arrependemos ou reconhecemos a Deus que nós precisamos ser curados. Nós sangramos por dentro, nós estamos doentes porque é isso que o pecado faz. Só que nós não admitimos os nossos pecados porque nos achamos tão sarados. Mas Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Nós sangramos e nós fazemos pessoas sangrarem com palavras como foi falado. Nós sangramos e fazemos pessoas sangrarem quando nós muitas vezes rejeitamos pessoas, ou talvez você foi rejeitado, está sangrando e prefere deixar aquele sanguinho ali. Porque falar sobre isso dói, é tocar na ferida, e quando toca na ferida a gente não quer. E tocar na ferida é um dos processos para cura, entende o que Jesus está dizendo? Talvez o seu casamento está sangrando, talvez o seu relacionamento com seus filhos está sangrando, o seu relacionamento com Deus está sangrando. E nós precisamos de cura. Aleluia. Essas feridas são invisíveis. Porque como diz um ditado antigo, né? Por fora bela viola, por dentro pão colorido. Mas existe um sangramento que precisa ser curado. Aleluia. Essa mulher, ela enfrentou toda a dificuldade porque ela sabia que talvez seria a última oportunidade dela. E vejamos o que diz o texto. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? Amém. O corpo dela sangrava, mas o que sangrava mais era por dentro. Talvez, igreja, você não tenha uma ferida aparente. Talvez eu não tenha uma ferida aparente. Mas as feridas que o Senhor quer curar na nossa vida, entende? São feridas que estão lá dentro. São feridas que estão escondidas. São pensamentos que você não consegue se libertar deles. É um jeito de tratar as pessoas com rispidez, com ignorância, que você não consegue se desfazer. São feridas que estão lá dentro e às vezes você acha que não tem porque você já acostumou com isso, mas o Senhor está dizendo, olha, eu quero mexer nisso que dói em você. Eu quero tratar essa área aí que está pus, que está podre, porque eu preciso te curar para você ser pleno, para você ser pleno
porque eu tenho a razão. Mas foi fulano que fez. Mas Jesus está dizendo, eu tenho que arrancar isso daí para que a sua cura seja plena. Sabe outra ferida que se esconde? Quando nós colecionamos pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Para nós sermos perdoados, de fato, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E como se arrepender? Buscando um relacionamento íntimo com Deus. Porque é somente o Espírito Santo que nos convence do nosso erro. Enquanto este pecado estiver sobre a sua vida, você está sangrando. E a chance de você andar e o sangue fazer caminho para você é muito grande. Nós precisamos ser tratados. Glória a Deus. Uma alma de sangue, uma alma dilacerada, uma alma machucada precisa de cura. Talvez você recebeu uma palavra e isso marcou sua vida negativamente, tem uma ferida aí. Talvez o que você recebeu dos seus pais veio como uma herança maldita sobre a sua vida, e aí você reproduz aquilo que você recebeu. Existe uma ferida aí. Talvez você já foi traído ou você já traiu e você não consegue se perdoar. Existe uma ferida aí. Talvez você já desistiu de você, desistiu das pessoas. Existe uma ferida aí que você está sangrando e precisa de cura. Mas vamos ver as lições que nós aprendemos com ela. Você está comigo, gente? Aleluia. Primeiro, nós aprendemos que nenhuma estratégia humana irá curar aquilo que somente o Senhor pode fazer. Marcos 5:26, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela procurou meios para curar a sua hemorragia, e ela havia padecido e gastado todos os seus recursos, e ela não adquiriu aquilo que ela buscava. Ela buscou solução nos médicos, ficou pobre, e aquilo que ela buscava para a sua vida, ela não alcançou. Muitas vezes, nós vamos precisar fluir no sobrenatural mesmo. Muitas vezes é só a ação milagrosa de Deus para nos libertar de preconceitos que nós temos. Não é auxílio humano que nós precisamos para receber cura na nossa alma. Eu não estou falando mal contra a psicologia, contra remédios, não. Mas eu estou dizendo que existem áreas na nossa vida que é somente pelo plano do Senhor que nós temos cura. Quem entende, eu digo, diz amém. Amém. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós idealizamos uma receita mágica e aquilo não acontece como nós pensamos. E nós nos frustramos, por quê? Porque nós colocamos a expectativa na coisa errada. Aconteceu isso com ela, ela gastou tudo que ela tinha e ficou pobre. Mas a partir do momento que ela colocou a expectativa dela na pessoa certa, a solução para o seu problema foi feito. A segunda lição que nós aprendemos com ela é que tudo começa em ouvir a palavra. Primeiro vai dizer, eu vou correr, que ela escutou falar sobre a fama de Jesus. Romanos vai dizer que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer prosperar, se tiver no seu coração, meu filho, não tenha cansaço quando você escuta a pregação. Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Não tenha desânimo, porque o Espírito ele pode estar querendo falar com você nesse momento. Só que você está assim, a pastora está pregando muito, já passou o horário de acabar o culto na casa. Ouvir a palavra de Deus. É na palavra que existe a ação sobrenatural sobre as nossas vidas. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Ela ouviu que Jesus passaria por ali, está no versículo de número 27. Mas a terceira lição que nós aprendemos com essa mulher, se você quer receber cura da parte de Deus, seja em qualquer área que for, nós precisamos ter coragem e ousadia. Versículo 27 e 28. Ela disse para si mesma, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Se tão somente, aí eu fico imaginando aquele monte de gente, e ela, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E ela ia rompendo a multidão, ela não se preocupou com o que poderiam fazer contra ela, se ela ia ser apedrejada ou não, se ela ia ser chamada de imundo ou não. Não! Ela aproveitou a oportunidade que ela tinha e ela repetia constantemente para si mesma: a minha cura
mas precisa da sua ação. Se você não fizer nada, eu te garanto que Deus não vai fazer por você, viu? Você vai morrer velho e não vai viver as promessas de Deus. Porque Deus, Ele quer, mas você precisa fazer a sua parte. Glória a Deus! E ela fez. A quarta lição que nós aprendemos, e eu já encerro por aqui, igreja, em nome de Jesus. E eu falei no começo, né? Ela recebeu o milagre dela no meio da multidão. A multidão era por causa de Jesus. E a multidão que estava com Jesus, que recebeu Jesus, que abraçou Jesus, já vinha de uma outra multidão que estava com um cara influente. Então existia ali uma grande multidão. E eu finalizo aqui. O que significa multidão? Eu já falei várias vezes, e é fato que onde Jesus está, muitas pessoas o seguiam. Umas para ouvir, outras para ver, outras para criticar. Mas sempre existiu uma grande multidão. Agora, minha pergunta pessoal para vocês, como pastora da igreja: qual é a multidão que você está seguindo? Qual é a multidão que você está ouvindo? Qual é a multidão que você está seguindo os passos? Porque essa multidão tinha um destino. A multidão estava indo atrás de Jesus, seguindo a Jesus até a casa de Jairo. Toda a multidão se alegrou em Deus quando viu o que Jesus fez em relação à menina. A pergunta é: qual é a multidão que você está seguindo? Com quem você está conversando? O que você tem escutado? Para onde você está indo? Que multidão você está seguindo? Aleluia! E este povo aqui tinha um destino, Leandro. Eles não estavam indo em qualquer lugar. Eles estavam seguindo a Jesus. A multidão que você está se compactuando, fala de Jesus. A multidão que você está seguindo vem para a igreja. Porque a multidão que eu estou falando aqui é a multidão dos irmãos da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Verdade. E essa multidão aqui segue a Cristo. A grande pergunta é: a multidão que você está se associando é a multidão que segue a Jesus? Quais são as mesas que você está sentando? Quais os discursos que você está falando? O que é que você está escutando? Para onde você está indo? Ou para onde essa multidão está te levando? Eita, meu Deus! Porque a multidão que segue Jesus tem destino certo. E a multidão que segue Jesus tem destino certo. Aleluia! Ainda que nós tenhamos, aleluia, viver abundantemente aqui, embora exista uma promessa, que em Cristo nós temos vida abundante. Nós sabemos que a plenitude da abundância nós viveremos lá na eternidade. Aleluia! Para finalizar, se coloque de pé. Vocês estão comigo aí, meu povo? Existe um jeito certo de você tocar Jesus para receber a cura, seja em qual área. Talvez você tenha traumas em relação às pessoas, porque as pessoas judiaram de você. Talvez você não confie em pessoas porque já mentiram para você. Talvez você tenha até mesmo algum tipo de ranço em relação à igreja, à religião, porque você já ouviu tanta coisa, já viu de tudo, que às vezes parece que você nem crê mais no que está saindo do altar. E eu entendo isso, eu compreendo isso. Mas se nessa noite você admitir a área da sua vida que precisa ser restaurada, tocada, transformada, curada pelo poder de Deus, porque aquele que toca em Jesus, o próprio Jesus vai dizer: olha, sai em virtude de mim, porque alguém me tocou. Existe um toque certo para nós adquirirmos de Jesus virtude, toque de fé, toque de confiança, toque de esperança. Aleluia! Toque de fé, toque de confiança. Aleluia! Toque de esperança. Toque de fé, toque de confiança, toque de esperança. Nós precisamos aprender esse macete, sabe por quê? Porque senão você vai vir para a igreja a vida toda, você vai entrar e vai sair de culto, vai ser a mesma coisa. Uma hora as coisas têm que voltar na nossa vida, e essa hora é hoje, é agora. Toque de fé, toque de confiança, toque de esperança. Aleluia! Ele pode fazer com você o que ninguém nunca fez. Meu Deus! A pergunta é: você está disposto? Porque a vontade de Deus é manifestar e emanar cura do trono sobre as nossas vidas. Seja no que for. Talvez você não acredite em si mesmo. Você está com a estima tão desbagaçada que você nem acredita mais.
Talvez você não acredite em tantas coisas que eu vou abafar o caso aqui. Mas o Senhor, nessa noite, eu falo na autoridade de Deus, quer mudar aqui dentro. Aleluia. A cura começa aqui, ó, para depois sair para fora. Aleluia. A cura começa dentro. Eita Deus, tremendo. Aleluia. A cura começa do lado de dentro. Uma pessoa curada pode ser um instrumento de Deus para curar de outras pessoas. Sabe por quê? Porque nas rodas que você conversar, você vai ter palavras de vida. Porque você recebeu a vida, por isso que você e eu estamos curados. Aleluia. Agora, se você não está curado, se você não está restaurado, se você não está sarado, em nome de Jesus, você precisa tratar essa dor. Porque quem sangra faz mal, sangrar também. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer manifestar sobre nós a cura da alma, a cura do passado, a cura da ferida, a cura sobre nós. Coisas que aconteceram há 1000 anos atrás ainda te incomoda, sabe por quê? Porque não foi curado. Coisas que aconteceram há 5, 6 anos atrás ainda te incomoda, sabe por quê? Porque não foi curado. Conceitos estão dentro de você, porque você não se abriu para a cura do Senhor. Você continua pensando no modo velho, mas o Senhor está dizendo: em mim as coisas são novas, eu preciso curar você. E eu creio nessa noite, eu creio nessa noite que a cura para as nossas vidas, Jesus. Meu Deus. Diante nessa noite nós nos colocamos humildemente, Senhor, humildemente mesmo, clamando por Ti, buscando a Ti, movendo a multidão, se humilhando, Senhor, e se lançando aos Seus pés e prostrando. Aleluia. Ah, Senhor, Tu sabes, Jesus, como está o coração de cada filho e filha Tua que aqui está. O Senhor sabe das lacunas, dos medos, das vergonhas, das rejeições. O Senhor sabe das tristezas. O Senhor sabe dos sonhos que já foram abortados. O Senhor sabe dos abortos. O Senhor sabe de tudo que foi, Senhor, destruído na nossa vida. Por conta, Senhor Jesus Cristo, de processos que nós passamos na nossa vida, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Mas hoje, a Tua palavra foi pregada e eu creio que a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Existe cura para nós, para nossa alma, para as nossas emoções, para a nossa vida espiritual, Senhor. Ministérios estão quase morrendo, Pai. Pessoas não estão mais fluindo no Teu Espírito porque está doendo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta noite para que haja cura, para que haja libertação e restauração. Jesus, eu percebo que o Senhor tem tudo a fazer em nós e através de nós. Nós precisamos ser curados, Senhor. Nos cura dos nossos medos. Aleluia. Nos cura daquilo que a gente acha que sabe e a gente não sabe nada. Porque se não for a sabedoria do alto, Senhor, a gente está fazendo milagres. Oh, meu Deus. Cura, Senhor, as nossas casas. Cura, Senhor, as nossas casas. Cura as nossas casas. Sim, meu nossos Deus. relacionamentos. Senhor, cura as vidas financeiras. A nossa família é Tua, Jesus. Ah, Senhor, quando as pessoas olham a Ti, Senhor, buscando mais recursos financeiros, mas não entenderam ainda, Pai, que o Senhor já deu, a gente não sabe administrar. Deus, cura! Cura isso também, Jesus! Cura, Senhor, o jeito que nós tratamos o próximo, que nós tratamos os nossos filhos, os nossos maridos, que os maridos tratam as esposas. Cura, Jesus! Aleluia. Cura a nossa nação que está doente. E o salário do pecado é a morte, mas nós reconhecemos e lançamos diante de Ti como aquela mulher que Te tocou. E o Senhor percebeu que virtude sabe de Ti. Se há alguém no nosso meio nessa noite, começando por mim, Senhor, que necessita urgentemente de virtude que venha de Ti, nós queremos Te tocar agora pela fé, pela confiança, pela esperança de que de Ti, Senhor, haverá a restauração para a nossa vida. Assim nós oramos e cremos. Eu creio, Jesus, que esta palavra não voltará vazia. Então visita, Senhor, de menor a maior. Visita as crianças que estão lá em cima, Senhor. Porque criança também fica triste, criança também sofre, criança também fica preocupada, ansiosa. Criança também precisa de cura na sua vida espiritual.
Cura as crianças também. Tirando medo, tirando vício, tirando a ansiedade, tirando, Senhor, a depressão. Cura lá em cima também, Pai. A igreja ora aqui embaixo, mas a coragem lá em cima também, em nome de Jesus. Cura esta igreja, Pai. Para que possamos ser um hospital. Para que possamos, Senhor, servir as pessoas com o Evangelho, com os dons, com o batismo nas águas, com vidas se rendendo a Ti, Senhor. Cura as nossas emoções, cura a nossa ignorância, a nossa preguiça de ser enxergados, Senhor, para que sejamos cura. E este é o tempo de cura. E assim nós já agradecemos por teu reino. E abençoamos o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Agora segura aí, de verdade. Se você recebeu essa palavra, em nome de Jesus, recebe. Todo o caminho de sangue que ficou no caminho, sabe? Está sendo agora, nesse momento. Se você recebeu essa palavra, o caminho de boa, o caminho de sangue mesmo, está sendo removido da sua vida sexual, da sua vida financeira, da sua vida emocional. Deus está estancando este sangramento, porque Ele é o Deus que cura toda rejeição, todo apontamento, toda diminuição que fez essa ferida em você aumentar. Deus está curando nesta noite. Não haverá mais sangue no caminho, porque o Senhor está restaurando de dentro para fora, de dentro